Oi, Oi, Ana. Patrícia, boa noite. Bela, Tudo bem? tudo bom? Tudo bom? Tava Estamos, aqui ajeitando câmera, ajeitando tudo para a gente. faz parte. É, Os ajustes. faz parte. Cada vez é de um jeito. Enquanto as pessoas vão sendo avisadas que a gente está entrando ao vivo, mais uma semana de live, mais um assunto. Semana. Ana Regina Ana já entrou também na nossa live. Exato, a Ana já está por aí, e aos poucos as pessoas vão sendo avisadas, né? As Vamos nos pessoas encontrando. estão chegando aqui no nosso encontro semanal, de todas as terças às 20 horas, não é? Exato. Com essa Bacana. mandalinha um pouco mais para lá. Hoje eu estou combinando com a mandala, que eu estou de lilás, de bordô, e a mandala também agora que eu vi. Sim, sim. Estou Estou percebendo combinando. que o clima aí também já esfriou um pouco, não é? Fabiola, isso aqui tá um frio, meu Deus do céu. Hoje tá frio e diz a previsão e tal que quarta, quinta e sexta vai ficar mais frio ainda, que a coisa vai ficar mais. Sim. Sim. Vamos Aqui aguardar, né? Aqui nós tivemos no final de semana muita chuva, também aqui pelo Nordeste, as praias principalmente, não é? Não sei Sim, nem como é que foi o final de semana de quem, porventura, foi para a praia, porque choveu bastante. E às vezes atrapalha um sim. pouco, não é? Você quer curtir o sol, quer curtir mais a areia, e a chuva não permite. Se bem que para mim não tem problema, eu entro no mar de qualquer jeito, com chuva, sem chuva, eu acho bom de todo Sim. jeito. Eu gosto também, eu gosto demais. Olha, a Doristela está chegando. Olá, Doristela, boa noite. Sim, Que sim. delícia ter Boa você noite, aqui. querida. As danças circulares chegando também. Olha que bom. Exato. O nosso público, né, Patrícia, que a gente cativa e vem cativando ao longo dessas nossas lives, né? Isso é que é importante. Exato, olha só que delícia a Genice chegando. Que bom, Genice, que hoje você está por aqui. Que delícia. Aqui, Bem-vinda. A Patrícia, gente sempre, eu quero te sempre apresentar a sente Juliana. saudade. Juliana está assistindo Ah, hoje nossa live pela primeira vez, né? Seja muito opa! bem-vinda, querida. Ela sempre falava que às vezes o horário era meio complicado, porque ela estava em trânsito, trazendo as filhas do colégio, mas hoje ela conseguiu estar aqui conosco, né? Juliana é uma querida que eu conheci por intermédio da comissão lá da OAB, que eu faço parte. Nós estamos, Sim, assim, dentro das nossas possibilidades, desenvolvendo também um trabalho muito bonito, que é essa parte do direito sistêmico, não é? E a justiça sim. restaurativa, que é a nossa comissão que nós fazemos parte. E estamos aqui Eita, para entrega e para aprendizado, como a Juliana também, ela tem essa vibe nossa, é uma buscadora opa! de conhecimentos, não é? Opa, Juliana, bem-vinda, que bom. A Doristela, que sempre está conosco, está chegando também. A Marielle está chegando. Bem-vindas todas, Olha aí. todos. A gente vai dar mais um minutinho, 2 minutinhos, e aí a gente já vai começando. Acho que todo mundo já me conhece, conhece Fabiola, Sim, sim. Vamos né? agora, não é? E é isso, Patrícia. O tema de hoje bem sugestivo, abandono e solidão. Quem nunca passou por uma situação ou conhece alguém que esteja passando por um momento tão significativo, tão delicado, mas que a gente precisa olhar, não é, Patrícia? O porquê, o sintoma, o que nos leva, o que nos faz sair, o que nos prende a esse abandono e essa solidão, que a gente tem que ter a virada de chave, não é? Quais são os gatilhos, né? Exatamente. Exato, Então, olha isso só, sim. Fabíola, 8h05, acho que a gente pode ir começando. Quem for Uhum. chegando, vai chegando, que a gente assiste depois Vai gravada a pegando o live. bonde. Oi? Vai pegando o bonde, né? Exato, Não vai tem que pegando o ver. bonde andando, é isso aí. Então, eu sou Patrícia Tolentino, né? Sou uma das jurássicas dinossáuricas do movimento das danças circulares, sou consteladora familiar e sou educadora. E eu e Fabiola vimos há mais de um ano fazendo lives todas as terças-feiras, trazendo assuntos, cada vez um assunto que seja desafiante, que seja do nosso cotidiano, tentando
tirar cada vez mais aquele, né, uma camadinha da cebola e crescendo juntos. Então, muitos dos assuntos são sugestões das pessoas que nos acompanham, que estão sempre por aqui, e alguns assuntos são nossos de atendimentos mesmo, da vida, né? Exato, Então, nosso exato. assunto hoje, eu sou paulistana, moro em São Paulo, estou aqui, tá frio hoje, tá, né? Acho que o dia mais frio do ano, e a prospecção aqui de quarta, quinta e sexta é que fique mais frio. E no sul a coisa tá bem feia, de vento, de tudo. Suspenderam as aulas em Porto Alegre, tudo com a questão lá tá vindo do sul. Então, paulistana, e sempre trabalhei com educação também. E o tema, eu vou dizer o tema hoje, eu vou dizer o tema já, e aí passo para a Fabíola e a gente vai batendo bola. Quem quiser participar, quem quiser trazer um comentário, uma experiência, como é que já passou por isso, ou como é que tem dúvida do que fazer, etc., sempre é muito bem-vindo. A Viviane chegando, bem-vinda, Vivi, que está toda semana aqui com a gente também. Quem quiser sempre participar, ou trazer um tema, ou trazer uma experiência daquilo que a gente está trazendo, uma dúvida, se inscreve, que na medida do possível a gente sempre tenta incluir, encaixar e fazer parte do nosso bate-papo. Então, como a Fabíola até já trouxe agora há pouco, o tema do nosso encontro hoje é abandono e solidão, né? E as conexões com isso, quando é que nós nos sentimos conectadas com essa energia? O que é desse lugar? Quais são esses gatilhos, né, sistêmicos que a gente diz. Então, a gente sempre traz uma conceitualização, tal, e sempre traz um olhar sistêmico e experiências nossas, né? Então, disso que a gente vai conversar hoje. Fabíola, conta um pouquinho quem é você, porventura, quem não conhece ou quem estiver chegando, e aí a gente já começa a conversar, bater papo. Então, para quem não me conhece ainda, porque sempre nas nossas lives, o que eu mais gosto com a Patrícia é que sempre tem gente nova chegando, não é? Vai pegando o bonde, todas as nossas lives estão gravadas no IGTV, a gente até recomenda, né, Patrícia, quem quiser maratonar, ou quem sabe rever algum tema que já foi abordado. Somos também, ficamos muito felizes quando existem sugestões de temas ou de algum atendimento. A gente sempre está aqui aberto para transmitir e expandir consciência para todos. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabíola, eu falo aqui de Teresina, Piauí, né? Patrícia hoje já está com um clima um pouco mais frio, aqui nós estamos, nesse momento a temperatura está amena, está bem tranquila, pelo menos aqui no meu bairro, que eu sei que tem mais outros teresinenses aqui nos assistindo. Eu sou consteladora familiar, tive a grata surpresa, oportunidade de ter Patrícia hoje como presente na minha vida. Sou professora universitária, advogada sistêmica, e estou realizando o meu programa de formação também como mediadora judicial aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Mais um processo, não é, de aprendizado para que eu possa contribuir com pessoas, não é? Porque isso é muito importante, essa virada de chave, inclusive, já que é a minha área, né, a parte do direito, essa virada de chave de como a gente pode também solucionar os conflitos, que não seja exclusivamente nesse modelo bem tradicional que há décadas já existe, que são processos. Então, eu gosto muito de trabalhar hoje, como a gente fala na justiça restaurativa, dentro do direito sistêmico, olhar na alma da pessoa, que é isso que a gente aborda na constelação. E lá, exatamente no sintoma, aonde essa pessoa está identificada com algo, para que a gente possa, não é, trazer o processo de expansão de consciência, fazer essa viradinha de chave, ou as famosas camadas da cebola descascada que a Patrícia sempre utiliza. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, que foi preparada com muito carinho. Exato. Como a gente costuma sempre, vamos contextualizar um pouquinho, né? Quando a gente põe abandono e solidão, são duas palavras que são fortes na nossa cultura. Então, da gente trazer um pouquinho o que a gente quis trazer, o que a gente pensou trazendo esse tema. Primeiro, pensar um pouquinho o que significa abandono, o que significa solidão. Porque a gente pode interpretar
esses dois estados, essas duas situações, esses dois sentimentos, porque no fim abandono e solidão são muitas coisas, né? Podem ser estados, podem ser sentimentos, podem ser situações, e a gente pode abordar de muitas maneiras diferentes, sob muitas óticas diferentes, né? Tem a parte da psicologia, tem a parte, enfim, prática, operacional, enfim, tem muitos olhares. E a gente quis trazer algumas pulguinhas atrás da orelha, como a gente faz sempre. Então, a primeira coisa é pensar que temas, a gente até vai lidar com eles hoje um pouco linkados, mas eles não são necessariamente juntos, né? Mas esses dois temas, eles podem ter uma conotação externa, uma conotação da sociedade, uma perspectiva dos outros, de uma condição, de uma situação. Ok, o que significa ser realmente ter uma condição, uma situação de estar abandonado, de ser abandonado. Isso a gente não precisa pensar só em criança, pode ser adulto também, né? Então, crianças abandonadas ou que foram, que não estão acompanhadas e que foram soltas, né? Que não puderam ser acompanhadas por inúmeros motivos, não nos cabe aqui julgamento, muito pelo contrário, mas isso é uma situação que pode acontecer e tem todo um olhar da sociedade para isso. O que é estar abandonado, né? Às vezes, por exemplo, quando você tem uma criança e os pais falecem, o pai vai para a guerra, ou a mãe falece no parto, a criança é abandonada. Então, existem inúmeros tipos de abandono reais. Abandono no sentido, olha, realmente a criança nasceu e a mãe faleceu no parto. Então, a mãe não está presente, por motivo de força maior. O pai foi pai e o pai não foi presente. Não. Muitas vezes o pai nem sabe que ele é pai daquela criança. Então, a criança foi, aspas, abandonada, porque a pessoa nem sabe que é pai. Então, a pessoa nasceu, continua se desenvolvendo, mas ela não teve a possibilidade de ter perto o pai, porque o pai nem sabe que era pai daquela criança, né? Acontecia muito, hoje a gente não sabe exatamente como estão, mas antigamente era uma prática muito frequente. Então, é trazer primeiro um pouquinho, começar essa discussão, essa levantar a poeira, assim, da gente começar a pensar, pensando nisso, existem fatos que são operacionais, reais, fatos, né? E isso é uma coisa que a sociedade vê, o que está por fora, o que está no outro. Ok, essa criança ou foi abandonada mesmo, a mãe não tinha condição de criar e abandonou ou para outra família ou abandonou em algum local. Muito antigamente tinham locais específicos, orfanatos, etc, etc, né? Até na Índia, no Nepal, tem um lugar que é conhecido que tem a roda da fortuna, a roda da vida, onde as crianças, as pessoas que não podem cuidar, deixam, enfim, cada sociedade se organizou de um jeito, e isso é um fato que acontecia muitíssimo, porque, né, ter uma criança fora do casamento, ter uma criança solteira, ter uma criança muito nova, então acontecia muito. Isso é um aspecto, ok, de um abandono real. Algo aconteceu que aquela criança ou o próprio adulto, um adolescente, era acompanhado, tinha um núcleo e passou a ser desacompanhado, abandonado. Isso é uma coisa. E serve também para essa coisa da solidão, né? Pode acontecer da pessoa estar sozinha e realmente solitária, sem outra companhia. Ok. O outro lado dessa moeda é uma visão interna disso. Como é que cada um de nós, né, se sente com relação a esse tema? É a vivência, a experiência de cada um. Porque isso, a gente já tratou aqui de vários assuntos e esse exemplo cabe muito, e a programação neurolinguística, a PNL traz isso com muita clareza, o mesmo estímulo acontecendo no mesmo lugar, numa mesma sociedade, numa mesma cultura, ainda assim acarreta diversas consequências, dependendo da pessoa. Então, vamos dizer que uma família de 4 filhos, acontece da mãe falecer com as crianças ainda pequenas, e a mãe não está, então a mãe, aspas, abandonou os 4 filhos ao mesmo tempo, na mesma casa, com a mesma cultura, como é tudo mais ou menos igual. Cada um dos 4 filhos vai viver internamente, independente da questão externa do abandono, da solidão, etc.,
cada uma dessas crianças, desses indivíduos, vai experimentar essa situação de maneira diferente. Então, sempre que a gente trata qualquer um dos temas, e esse é um deles que é bem específico para a gente considerar isso, a gente tem que considerar esses dois lados da moeda, pelo menos. Teria uns 10 lados essa moeda, mas pelo menos esses dois lados, né? Então, vamos colocar hoje, por exemplo, a situação da guerra. Para mim, Patrícia, é inadmissível uma guerra em 2022. É inadmissível por qualquer motivo que fosse, eu não consigo... Lá atrás eu já não conseguia compreender, mas com a consciência que a humanidade tem hoje, para mim é uma coisa inadmissível. Mas ok, estamos nessa situação. Cada um vivencia a perda, a situação de emergência, de urgência, de se separar dos familiares, etc., etc., de uma maneira. Mesmo que a situação seja a mesma para todos. Então, é só a gente queria ressaltar um pouquinho o aspecto externo do abandono, da solidão. Ah, essa pessoa é abandonada, essa pessoa é largada, ah, essa pessoa é solitária, sozinha, não tem ninguém, etc. E o aspecto interno. O que é que eu sinto e como é que eu me responsabilizo por isso numa situação de abandono, de solidão? Se isso é positivo, se isso é neutro, se isso é negativo, como é que eu vivencio dentro. Então, já de começo é cada um de nós que está ouvindo, e a nossa intenção é sempre essa, e pensando na sua história, como é que é a sua trajetória. E tanto o abandono como a solidão são coisas que podem ser mínimas, e a gente se sentir em mínimas coisas, como podem ser coisas grandes mesmo. Ok, nasceu e faleceu no parto, a criança realmente não teve a possibilidade da mãe estar próxima, né? Ou pode ter um sentimento de abandono mesmo estando com a mãe, mesmo estando, né? São pequenas situações que acontecem, às vezes segundos, com uma criança que determina um sentimento de rejeição, de abandono, de solidão, às vezes para uma vida toda. E às vezes a mãe estava lá, mas a criança sentiu como um abandono. Né? Inúmeros relatos, por exemplo, só para citar um exemplo, e vou passar a bola para a Fabíola, inúmeros relatos a gente tem de crianças que, por exemplo, aos 4, 5 anos da escola, a mãe se atrasou 20 minutos para ir buscar na escola. 5 minutos, não importa. Para aquela criança, ela tem mãe, a mãe não faleceu no parto, a mãe está lá, ou seja, tem toda a situação, e ela sentiu, naquele momento, ficou registrado e às vezes cristalizado e fica marcado uma sensação de abandono, uma sensação de solidão, de que mexe no emocional e fica marcado um gatilho de que ninguém vem me buscar, de que ninguém vem, e de que eu estou sozinha e o que eu faço. Né? Então, não importa se isso era real, não. Aconteceu, furou um pneu e daqui 5 minutos a mãe chegou e a vida continuou. Mas para aquela pessoa, essa situação ficou marcada. Né? E a gente não está aqui para analisar e nem para ficar julgando, mas às vezes a consciência daquilo que a gente passou nos possibilita olhar de outra maneira, lembra que consciência é remédio? É a nossa medicina, é a gente ter mais consciência e poder escolher de um outro lugar. Então, ter essas coisinhas, já essas pulguinhas em mente, né? Se eu já me senti em algum momento com essa pouco ou muito abandonado, pouco ou muito excluído, muito ou pouco sozinho, desde quando? Houve algo, tem alguma cena, tem alguma coisa que te vem à mente, não importa, sem nenhum julgamento. Assim, a nossa cabeça, o nosso coração, folha em branco. Porque qualquer coisa que vem à nossa lembrança, que vem no nosso coração, isso pode estar uma chavinha importante. Não é, Fabio? Exato. É bem interessante, sabe, Patrícia, esse exemplo que você comentou brilhantemente, a questão do abandono, não é? Porque, como você citou, a questão de uma criança que se sentiu abandonada ou se sentiu esquecida no colégio. Eu mesma, na minha família, já tive a oportunidade de relatar aqui na live, não é? De que a minha prima, nós vivemos, me lembro demais isso, nós criança, pequeno, no colégio tradicional aqui de Teresina, e por uma questão ou outra, minha tia infelizmente não chegou no horário, e a minha prima se sentiu, foi um tumulto, ela se sentiu muito triste, chorava compulsivamente e se sentiu abandonada, não é? E quantas situações
qualquer um de nós já pode ter vivenciado, passado, ter tido essa experiência, e a gente leva isso para a vida inteira. Ah, porque eu fui esquecida, porque ninguém gosta de mim, as pessoas não me observam, não prestam atenção. Provavelmente, nas nossas constelações, nós temos essa oportunidade de quando, né, acessamos o campo da pessoa a ser constelada, nos mostra. Teve algum gatilho, ocorreu alguma situação, por mínima que seja, e aqui não nos cabe julgamento, porque foram situações, às vezes, durante a própria amamentação, a mãe não pôde amamentar, não porque ela não quisesse, porque, infelizmente, o leite ficou escasso, ou por questões de trabalho, exigiu uma outra demanda, e aí essa parte da nutrição ocorreu, foi interrompida. E a pessoa, né, do filho, da criança, pode ficar com aquilo gravado no inconsciente. Essa escassez, esse abandono, essa solidão, e que, infelizmente, a gente leva para a vida. Então, dentro dos nossos atendimentos, tanto eu, Patrícia, a gente observa muito essas... Quando a pessoa constelada vem tratar, vem trabalhar o tema abandono, solidão, com certeza, alguma circunstância desconfortável vivenciada por essa pessoa um pouco mais atrás, geralmente quando criança, ficou marcado, ficou gravado na célula, na pele, e ela leva isso para a vida inteira, com esse sentimento que a gente precisa fazer essa virada de chave, né? Porque dentro da visão sistêmica, como nós trabalhamos sempre, já comentamos, existe o quê? A questão das leis sistêmicas. E aqui nós estamos tratando do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, onde todos nós temos o direito de pertencer à nossa família de origem. Então, quando a gente tem uma experiência de abandono ou de solução, automaticamente, essa primeira lei sistêmica vai reverberar. Poxa, eu não me sinto pertencente, alguém me excluiu, eu fui esquecida, eu fui abandonada. E isso gera um sentimento de solidão, não é? Mas que as pessoas precisam compreender o motivo pelo qual, para que essa questão deste abandono saia, ela possa fazer essa virada de chave, não é? Sair desse padrão, porque mas minha avó não pôde criar minha mãe porque ela tinha que ir para a lavoura trabalhar, a minha mãe não pôde me criar porque ela tinha que ir para o trabalho trabalhar, eu não posso criar meus filhos porque eu também tenho meu questão de trabalho. Então, a gente percebe que isso vai passando de geração em geração. A avó que se sentiu abandonada, a filha que foi abandonada, agora a neta se sente nesse sentimento de abandono, quando, na verdade, são situações corriqueiras da nossa vida, das nossas mães, dos nossos pais, ou de uma outra pessoa que tenha, não é, nos criado, que naquele momento não pôde estar presente 24 horas. Então, essa observação, da onde vem essa origem? Porque dentro das constelações, o que a gente trabalha é o sintoma principal, a origem. Ah, meu marido me abandona, meu namorado não me dá atenção, meu noivo não passa muito tempo comigo. Essa pessoa vai levando esse sentimento de abandono e solidão para a vida adulta. Então, a gente precisa olhar e está lá atrás essa questão que ficou emaranhada dentro do sistema, fazendo com que você permaneça a um padrão que já vem acontecendo ao longo de gerações. Então, quando isso é elucidado, foi mesmo, eu me lembro de uma vez que a mamãe disse que ia no supermercado fazer a feira, e na verdade ela demorou porque ela foi trabalhar. Então, ficou gravado naquela criança, naquela pessoa, de que a mãe não voltou. E ela leva isso adulta. Ah, meu pai não volta, meu marido não volta, meu filho não volta, porque até os pais levam isso para os filhos também. Aqueles pais, né? Patrícia, como a gente vê muito preocupados com a questão da segurança, claro, gente, preocupação é sempre necessária, mas tem alguns que são em excesso, que fica, né, monitorando e liga, onde é que você está, já chegou, me avisa, não responde o WhatsApp, porque com certeza esse pai, essa mãe, teve, em algum momento da sua vida, se sentiu abandonada.
que temem que os filhos também abandonem. Isso são gatilhos que vão sendo gerados e a gente vai levando adiante para a nossa vida adulta. Observar. Sabe que eu tenho um delayzinho para te escutar. Tá. Falta um Ok. segundinho. Tranquilo. Engraçado. Eu preciso que você desmute lá no... Exato. Tá ouvindo, Patrícia? Exato. Exato. E uma coisa importante, Fabiola, você falou aí do... Tá ok? Isso. Agora mudou. Isso. Melhorou para mim, para eu ouvir aqui, porque às vezes eu não consigo ouvir. Tão Tá. engraçado. Agora melhorou, obrigada. Certo. Então, uma coisa importante, Fabiola, você estava falando da exclusão e que isso fica gravado, né? Muitas vezes nos dizem, você é a ovelha negra da família. Então, porque você é diferente, porque faz parte do diferente. E ótimo, porque as ovelhas negras são, obviamente, como é diferente, acaba sendo mais excluído e acaba se sentindo mais sozinho. Porque é diferente, está fora daquele padrão. Agora, isso não é, a princípio, se a gente tem essa clareza, não é nem bom nem ruim. Eu simplesmente tenho uma outra visão. E, em geral, as ovelhas negras da família, eu adoro ser ovelha negra da família, porque é uma pessoa buscadora, é uma pessoa que está olhando para além da caixa, é uma pessoa que está vendo, mudanças de padrão, maneiras diferentes de observar as coisas, de sentir as coisas. E, em geral, são buscadoras, são pessoas que vão achar outras possibilidades dentro de um sistema que já está. E são pessoas, muitas vezes, que conseguem para ela e para os outros, e para a família, quando diz ovelha negra da família, eu acho ótimo, achar a chavinha que encaixa na fechadura, a virada da chave, entende? Porque está muito, muito fora daquilo que normalmente costuma acontecer. Então, muitas vezes, a associação de solidão e de abandono está ligado a um sentimento de ser diferente, de ser excluído, né? Sim. Por conta de uma visão diferente, de um sentimento diferente, de um modus operandi diferente. Eu vou contar um exemplo, você trouxe esse exemplo, eu adorei. Eu vou trazer um exemplo meu também familiar. Eu estudava numa escola que era um sítio. Eu tive o privilégio de estudar numa escola que era tipo uma fazendinha. Então, a gente tinha marcenaria, tinha todas as artes manuais, tinha horta, tinha galinheiro, tinha todas as árvores frutíferas. Então, a gente tinha uma relação com a natureza e uma relação de responsabilidade com o todo, com o sítio, com a natureza, que era fenomenal. Então, meus primos estudavam numa escola muito tradicional, primos meninos. E a gente, eu e meus 2 irmãos, estudavam numa escola um pouco mais alternativa e que tinha todas essas oportunidades. Então, até hoje, eu sei fazer tricô, eu sei fazer crochê, eu sei pintar, eu sei bordar, eu sei esculpir na madeira. Eu tive todas essas artes, assim, né? Bom, ok. E aí eles ficavam assim, jovenzinhos, eles ficavam questionando, mas você sabe quanto é a raiz quadrada de não sei quanto, mas não sei quanto? E quanto é a frase, a teoria, aquela fórmula de matemática? E a gente falava assim, mas você sabe quanto tempo uma alface demora entre plantar e você poder colher? E eles ficavam me olhando com aquela cara como se eu estivesse falando uma coisa apoteótica. E você sabe quantos pontos precisa de tricô para a gente fazer uma meia para a gente? Porque a gente fazia meia para a família toda e tal. Ou seja, então era uma troca de conhecimento e não era uma coisa pejorativa. Eu achava maravilhoso que eu sabia coisas que eles não sabiam e que eles sabiam coisas que eu não sabia e a gente brincava e trocava e pronto. Mas como fazer disso, do limão, como diz o brasileiro, uma limonada? Como fazer disso um impulso para eu agregar conhecimento e não ao contrário, me sentir excluída e me sentir menor, e me sentir com menos habilidade ou mais habilidade e vice-versa. Criar arrogância em uns e exclusão em outros. Então, está aí o grande papel dos pais, observar isso e realmente integrar, valorizar o de cada um em vez de excluir. Então, e também daí a função dos pais e de nós mesmos, naquela visão nossa de abandono e solidão interna, que posição eu me coloco? Entende?
É olhar, ok, porque o outro sabe algo, porque o outro faz diferente, não significa que seja melhor. É não emitir juízo de valor, né? Sim, Então, esses sim. é da gente vendo, a gente ouve muito, já está na cultura, a ovelha negra, então, porque não é bom, porque. Não, ela, como o patinho feio, que a gente tanto trabalha nos contos de fada. Ele não é feio, ele simplesmente é diferente. E aí ele Exato, vira um cisne. Não é nem mais nem menos, ele pertence a uma família um pouquinho diferente, que é de cisne, não de pato, não de marreco. Né? exato. Então, se a gente consegue trazer essas analogias para o nosso dia a dia, apesar de parecer muito simples, mas isso traz curas de coisas muito profundas. Então, é muito legal a gente ir percebendo, tá? De onde vem, quando que eu me sinto assim? Quando eu me conecto com essa energia? Porque sou eu que me Uhum. conecto. E o que que eu Exato. posso fazer essa transformação? E Sim. aqui eu queria trazer um pouquinho essa coisa do Festival de Vesak, aproveitar. Ontem teve anteontem, de anteontem para ontem, né? Uma Sim. eclipse lunar junto com a lua cheia, né? A lua vermelha de Buda, o festival de Vesak, que para o Oriente a data e o festival mais importante, até mais que Natal, mais que tudo. Nós tivemos a oportunidade de ir para a Índia, para o Nepal, até na Regina que está aqui sempre também foi conosco, fui com uma equipe das danças e tudo mais, levar as danças circulares para a Índia e para o Nepal, foi uma experiência maravilhosa. Mas a gente teve possibilidade de ver lá todo o Oriente se enfeita, é uma festa maravilhosa, esse festival de Vesak. O que significa isso? Essa lua vermelha em touro, no mês de touro, né? O sol está em touro de verdade, traz o nascimento e a iluminação de Buda. Diz que Buda nasceu e Buda se iluminou com esta lua. E para quem é budista e para o Oriente, muitos países acreditam nisso. Então, eles celebram muito porque eles dizem que esse momento é um momento muito oportuno energeticamente, assim, mundial, para trazer essa energia de iluminação, de ampliar nossa consciência, de um amor confiável e incondicional. Então, muito, muito alinhado esse nosso tema de agora com esse momento que sempre é um pouquinho, 2, 3 dias antes e 2, 3 dias depois de todas as luas cheias, mas dessa especialmente, de trazer no nosso coração e pensar isso, né? É uma lua da gente rever contratos, rever combinados. Que será que a gente veio nesta vida para quem acredita em outras vidas, mas mesmo que não acredite neste momento, o que é que a gente está vindo para aprender, para aprimorar, para crescer? E quais são as nossas responsabilidades? Então, os combinados, os contratos, como é que está a nossa retribuição, a nossa participação nesses contratos? Porque às vezes a gente tem nesse momento, assim, nada acontece na nossa vida por acaso, nada. Com algumas pessoas a gente veio trazer paciência, com outras pessoas a gente veio trazer alegria, com outras pessoas a gente veio trazer, sei lá, perdão, resiliência, ou aprender o que a gente veio aprender também, não só trazer nosso. Então, esse momento é um momento que nos convida não só a receber esse amor incondicional, esse amor confiável, essa energia extra da gente dar passos além para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento, como rever esses combinados. Então, foi muito sincrônico a gente estar tratando de sentimento, experiência de abandono e de solidão, aliado a esse momento energético tão oportuno para a gente trazer para nós esse amor, essa confiança e ver onde é que nós estamos na nossa caminhada aí de evolução, né? Sim, sim, exato. Sabe, Patrícia, com a sua fala, você falando dos contratos que nós celebramos entre si, não é, interiormente e exteriormente, me veio agora uma observação bem interessante, que é da minha área, não é? Como eu trabalho como advogada da área do direito das famílias, esse contrato que as pessoas celebram, não é? Dentro do relacionamento, de estar com uma pessoa. Não necessariamente aquela tradição de casar na igreja, mas o ato de estar com alguém, se relacionando, indubitavelmente a gente celebra um contrato. E às vezes, quando esse contrato é quebrado, quando a sociedade conjugal se dissolve, o relacionamento termina, por N motivos,
quem está nos assistindo já sabe dessa nossa fala, nós aqui, as constelações, não cabe julgamento, nós não externamos nenhum tipo de julgamento. Acabou o relacionamento porque, enfim, por N razões, não dava certo, a pessoa realmente talvez tenha gerado uma expectativa e a outra não correspondeu àquela expectativa, um queria ter filho, o outro não queria, às vezes entra terceiros como sogros, sogras, enfim. Mas quando esse contrato, por exemplo, não dá certo, gera a questão da tristeza, o abandono, não é? As condições emocionais, como alguns relacionamentos mal resolvidos ou mal terminados, você fica com essa solidão, esse abandono, essa condição de abandono para todo sempre. Ah, eu não tenho direito mais de ser feliz. Ah, ninguém, nada na minha vida a nível de relacionamentos não dá certo. Então, vamos prestar atenção nesses contratos também, que não estão trazendo harmonia, que não estão nos trazendo leveza, que não estão trazendo abundância, porque muitas pessoas, até hoje, nossa, já se separaram há um tempão e ainda fica, parece, na repetição de manter Fica aquela. cristalizado. É, fica paralisado, não é? Quando a gente fala, cristalizou-se, ela fica Exato. enrijecido. Ah, aquilo, porque isso, porque aquilo. E aquele momento parece que nutre a solidão, o abandono, não é? Como se ela não tivesse o direito de ser feliz. Pelo contrário, esse contrato precisa ser quebrado. Essa pessoa tem, todos nós temos o direito de uma nova oportunidade, de fazer algo diferente. Se uma experiência anterior não foi tão boa, não foi tão interessante, mas a gente sempre tem que tirar o aprendizado. Bem, ok, não deu certo o relacionamento com determinada pessoa, com o pai dos meus filhos, enfim, com a mãe dos meus filhos, mas qual a experiência esse relacionamento te trouxe? A gente tem que pensar nesse propósito. O que foi que onde eu preciso melhorar? Porque geralmente a tendência, não é, Patrícia? Nós sabemos muito, é culpar o outro, mas dentro de mim eu tenho a minha parcela de contribuição. Então, onde eu posso melhorar? O que é que eu posso modificar para não ficar só em jogar na condição de vítima e jogar a culpa no outro? Porque nós temos que responsabilizar pelos nossos atos, e os nossos atos geram consequências, e não ficar nessa eterna história, ah, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me vê, gerando essas condições emocionais. Ah, porque era meu marido que me sustentava, porque tem pessoas que geram, né, Patrícia, a energia de condições financeiras. Ah, eu não sou feliz porque eu não sou rico, porque eu não tenho dinheiro. A felicidade não é só o dinheiro. A abundância está em vários segmentos, no despertar, no amanhecer, enfim. E as pessoas sempre colocam que não são felizes, que se sentem abandonadas, porque não têm uma condição financeira confortável, que não é nada dessa forma como a constelação trata, não é? É engraçado que você falou isso, Fábio, a gente lê o pensamento, né? Porque é exatamente isso que eu ia dizer. Independente do fato, eu vou voltar lá no início da live, não sei, né? Vou voltar lá na contextualização, com a conceitualização que a gente fez. Independente do fato ocorrido, né? Pode ter sido realmente, de fato, operacionalmente, um abandono ou uma coisa de ser uma pessoa bastante solitária, não ter companhia, ok. Ainda assim, se o fato é real, absolutamente real, ainda assim, o sentimento de abandono e a gente precisa cuidar para a gente não cair nessa posição quando são questões assim de separações, de rompimento de trabalho, de amizades, etc., para não cair na posição de vítima. Porque a posição de vítima diz o quê? Quem quer vítima quer aliados, né? Quer convencer as pessoas que ela tem razão, que o outro é culpado e não sai do lugar. Então, isso é muito ruim, porque a gente não traz a responsabilidade para si. Qualquer coisa que aconteça, metade, 50% é nossa atuação e 50% é a atuação do outro. Então, eu posso, de qualquer circunstância, eu posso escolher como passar por aquela situação. Qualquer uma.
Qualquer uma. Eu posso escolher, a gente já falou isso aqui muitas vezes, que o lado da vitimização não traz crescimento para ninguém. E tem pessoas, com certeza a gente falando aqui, vocês vão já lembrar na cabeça que passam a vida na vitimização. E aí a Sim. pessoa não anda, não Sim. cresce, não se alegra, não vive na sua plenitude, entende? Então, a questão também do abandono e da solidão é uma escolha. É sempre uma escolha nossa. Eu sempre Sim. posso escolher estar com o outro. Mesmo, por exemplo, que eu não tinha. Quantas pessoas foram adotadas? Né? Quantas pessoas a mãe não teve condição, ou não teve outra escolha, ou escolheu dar a criança para que outra pessoa pudesse cuidar mais, melhor, ou em N circunstâncias. Tá certo? Ainda assim, eu posso escolher, ok, a mim não me coube ser criado nesse momento, nessa vida, pela minha mãe biológica. Por algum motivo que não me cabe julgar. Sim. Mas eu me dei conta da minha vida, eu fui criada por irmãos, eu fui criada por outra família. E isso se aplica para qualquer outra circunstância. A mim não me coube qualquer outra circunstância. Bom, um marido que ficasse a vida toda. Ok, em determinado momento o casamento se dissolveu. Ok, foi bom até ali, a partir dali eu tomo a responsabilidade e eu Sim. vou cuidar da minha existência. Isso acontece, Fabiola, muitas vezes a gente fica cristalizado no padrão de vítima Sim. pelo medo. Medo de Exato. não dar conta, medo de não vencer, medo de não sustentar, medo de não ser boa o suficiente, medo. Sim. E o medo paralisa e coloca a gente num lugar de vítima. Exato. Coloca a gente numa zona de conforto, que eu sempre digo que zona de conforto não tem nada de confortável, porque às vezes a gente fica numa zona de conforto totalmente infeliz e improdutiva, mas a gente fica lá, Ela não né? gera movimento, né, Patrícia? Não gera Não movimento, gera não gera movimento. abundância. Exato, exato. Então, essa questão da gente ter essa clareza, qualquer momento que eu me sinta excluída, abandonada ou solitária, etc., é uma escolha minha. Eu posso a qualquer momento ligar para alguém e dizer, ó, vamos fazer uma coisa, vamos. Eu posso a qualquer momento me envolver num trabalho voluntário, me envolver. Ou seja, é uma escolha minha sair deste lugar e fazer algo que seja bom para mim. O que eu acho, Fabiola, que é essa virada de chave desse tema, assim, aí quando a gente cristaliza e vai para o vítima, normalmente o que acontece começa a somatizar, e aí começa a ir para depressão, começa a tomar remédio, aí começa o corpo a adoecer, para Sim. justificar, tá vendo? Olha só, Exato. eu sou depressiva porque ninguém gosta de mim. Olha, Exato. tá vendo? Eu tô doente Justificar porque... a paralisação, né, Patrícia? O porquê que Exato, você parou. Claro. A exato. máquina enferruja, gente. Vai enferrujando. Exato. Porque aí o que acontece? Eu saio da minha autorresponsabilidade do que eu posso fazer com. Gente, a responsabilidade desse corpo, do meu corpo e das minhas emoções é minha. Sim. Ninguém pode fazer nada a respeito disso. Ninguém, Sim. mas nem que queira. O corpo é Sim. meu, é a minha casa, é o meu templo sagrado e a minha saúde é minha. Entende? Exato. Então, é muita gente fazer, se em algum aspecto, não importa se pequenininha dose ou enorme, eu me sinto com essa conexão, com esse abandono ou com essa solidão, vamos olhar para isso. Não é pôr embaixo do Sim. tapete, vamos olhar quando começou, vamos olhar Sim. o que está gerando isso, entende? E a gente pode sim fazer uma escolha diferente. E qual eu acho que é a virada de chave, que eu ia dizer agora há pouco? A gente vai começando a se sentir assim quando a gente afasta da gente mesmo. Quando a gente vai se afastando de nós mesmos e afastando da nossa essência, daquilo que eu sou. Quanto mais, qual é a medicina, né? A consciência que é a medicina. Quanto mais perto daquilo que eu sou, honrando a minha essência, a minha habilidade, o que eu tenho para oferecer, o que eu posso trazer de bom para os que estão perto e para a humanidade mesmo, mais fácil é a escolha de trazer isso para o mundo e de não me sentir só, de me sentir útil, de me sentir pertencente e de ir à luta. No fim, a dificuldade se torna um trampolim e uma força, uma energia para eu ir adiante. E não ao contrário, um impedimento para eu sentar na cadeirinha da vítima e ficar.
Exato. Entende? Como a Fabiola falou, impede o movimento, vai travando, vai cristalizando a gente. Então é isso, é ver, faça uma listinha. Que habilidades você tem que você pode contribuir? Pode ser coisas pequenas, eu tenho uma boa escuta, eu tenho uma boa percepção do todo, eu tenho. Sim. E assim vai. E para cada um de nós, ok, pegue uma dessas habilidades e vá distribuir. Vá Sim, distribuir. sim. Entende? Aí você começa a reverter essa situação de dentro para fora. Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante a gente abordar também, Patrícia, já que o tema envolve, não é, engloba a palavra solidão, quem diz que a solidão é tão ruim assim? Às vezes, a sociedade, ela sempre nos cobra muitas coisas, né, Patrícia? Porque para você feliz, para nós sermos felizes, foi criado um mito, um estereótipo pela sociedade de que temos que estar acompanhado, senão é uma pessoa solitária. Ah, morro de Exato. pena de fulano, ela é tão gente boa, ele é tão gente boa, mas vive só, não está. E quem disse que talvez essa solidão, entre aspas, para essa pessoa é ruim? Às vezes, Fabíola, perfeito. fabuloso você estar dentro da sua casa, curtindo um chá, uma boa leitura, um bom filme, descansando. Quem disse que isso é ruim? Porque Exato. eu Fabíola, a morro de gente. pena, fulano não tem companhia. Gente, talvez essa solidão que a pessoa está pensando, para quem está nesse momento, nessa experiência, ela está adorando, ela está amando Não, estar foi a escolha dela, né? consigo mesma. Consigo mesma. Exato. Isso é muito bacana. Em tempos anteriores, sabe, Patrícia, eu tinha receio. Aqui no Nordeste tem esse negócio, a mulher quando está desacompanhada, ou a bichinha, coitada, não tem ninguém para sair. E isso durante algum tempo da minha vida eu ficava preocupada. Eu doida para dar uma volta, sair para sentar comer uma pizza, um sanduíche, fazer um passeio, um filme, mas eu tinha vergonha, na verdade, porque com os comentários, e depois de um tempo, com maturidade, tudo isso, quer saber? A minha melhor companhia sou eu mesma, eu me Exato. basto. E passei aí, cinema, teatro, restaurantes, pizzaria, lanchonete, aonde fosse, sozinha, mas tu anda sozinha. Claro, minha melhor companhia sou eu mesma, porque até o final da minha vida, sou eu que vou estar comigo. Exato. E, Fabíola, é engraçado, hoje a gente está realmente com leitura de pensamento, porque aquela hora que eu te interrompi, eu ia dizer exatamente isso, que eu ia complementar exatamente isso, né? A gente foi criada, especialmente as mulheres, o homem quando está sozinho, tudo bem, mas especialmente as mulheres e culturalmente, nós somos criados e a ideia era crescer para arranjar marido, casar e ter uma família. Então, aquela que não arranjava marido e passava dos 30 anos já era balzaquiana, já era velha, e já não servia mais, e era uma inútil. Como assim uma mulher sozinha? Tanto é que tem algumas culturas até hoje, no Oriente, árabes e tal, que a mulher não pode estar sozinha. E quando ela fica viúva e o marido morre, falece, ela perde o valor na sociedade porque ela não tem marido, mesmo que ela tenha ficado viúva. Então, ela sofre o sofrimento, ela tem o sofrimento de ter ficado viúva e também o luto, exato, e também essa coisa de que ela não é bem vista na sociedade. Então, é um duplo, assim, desrespeito. Mas, enfim, o fato é, hoje, né, na grande maioria das sociedades, é isso, a mulher pode fazer, mulher e homem. Então, o não estar acompanhado, a questão volta àquilo que eu disse antes, essa coisa da essência. Muitas vezes, a pessoa escolhe e fala, nossa, que bom que eu tenho o meu sossego, que eu tenho a minha vida. É uma escolha eu estar só, e se eu escolher estar acompanhado, eu telefono e eu escolho com quem eu quero estar. E não eu estou fadada a estar com aquela pessoa o resto da vida. Então, isso é muito importante. E outro ponto que a gente pode agregar a esse, Fabíola, é que hoje, com as tecnologias todas, a gente tem a ilusão, né? O desafio da humanidade, visto essa guerra, pelo amor de Deus, é de comunicação. Sim. E justo nós nunca tivemos tantos meios de comunicação acessíveis como nós temos hoje na história da humanidade.
Então, a gente tem tantos meios de comunicação. Veja bem, estamos conversando, eu em São Paulo, você no Piauí, e mais um tanto de gente, cada um no lugar, né? Mas, de um outro lado, a gente tem a ilusão, eu sou da equipe do olho no olho, né? Eu trabalho com danças circulares, com mão na mão, olho no olho. A gente tem a ilusão de que a gente tem os 5.000 amigos. Quantas pessoas que eu não escuto isso? De que a gente tem os 5.000 amigos do Facebook. Não, eu tenho 5.000 amigos. E quando você precisa e quando você quer, não tem ninguém, não tem ninguém que... Aparece um. Exato. Então, a comprovação, assim, entre a realidade e a ilusão, entende? É mais uma chamada e mais uma comprovação científica daquilo que a gente disse há pouco, de a gente tem que estar conectado com a nossa essência e com as pessoas que a gente tem contato, que a gente estabelece vínculo. Entende? Exato. Então, não é a ilusão de uma internet, de um Instagram. Ai, eu tenho não sei quantos 1.000 seguidores. Ok, tá. E quando você quer conversar sobre nada, quem é? E quando você quer tomar um vinho, quem é? Entende? Disponível, né? Para essa conversa. Para uma relação significativa, entende? Então, essa é a diferença da gente entender que a solidão e o isolamento e o abandono estão intrinsecamente ligados a essa relação, com quem eu me relaciono, como eu me relaciono. Porque uma coisa que pode parecer abandono para uns, para mim é ótimo. Exato. Entende? A gente não calçou o sapato daquelas pessoas. Então, é perceber se a gente tem algo que se sente abandonado, que se sente nessa coisa de solitário, é olhar um pouquinho para isso e ver, nós nunca estamos sós. Nunca. Exato. Nunca. Exato. A solidão é uma escolha. O abandono é uma escolha. Ainda que a gente tenha sido operacionalmente, de fato, as circunstâncias parecem que podem parecer que a gente tenha sido abandonado. Porque o abandono e a solidão são coisas emocionais, afetivas e não operacionais. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, ter coragem de olhar de frente, ter essa autorresponsabilidade e dizer, ok, o que eu tenho para oferecer, o que eu sou nesse momento, nessa vida, né? Nesse momento da minha vida. E isso muda essa chave. Nós temos até aqui, Patrícia, um comentário, antes só do que mal acompanhado. Eu adoro essa frase. Porque, às vezes, até a companhia, por questões que a sociedade nos impõe, não é algo bom, não é aquela pessoa... É obrigatório. Não é que você queria tomar aquele café, ter aquele papo agradável, sorrir. Isso é que é importante. E uma coisa que eu me lembrei, sabe, Patrícia? O nosso tema hoje... por coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência, eu estava vendo um comentário do psiquiatra, né, Augusto Cury, e ele falava exatamente que uma das grandes problemáticas que a humanidade vem enfrentando por conta dessas inúmeras redes sociais, a forma como o planeta se comunica, está gerando pessoas, não é, abandonadas virtualmente falando. Porque dentro de uma rede social, no Facebook, Instagram, Twitter, seja lá, você é aquela pessoa que transpira felicidade e internamente você é uma pessoa abandonada, só. E eu achei importante essa observação que ele fez, porque ele é um estudioso na área, não é? É uma pessoa que tem mais propriedade, porque trabalha dioturnamente com pessoas que passam por isso, estão passando por isso. Como você falou lá, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. E quando a gente chama para tomar um sorvete, nenhum desses está disponível. E não só isso, né, Fabíola? Quantas pessoas têm milhões de seguidores e por qualquer motivo diminui o número de seguidores, ela baliza a vida dela por quantos seguidores ela tem. Então, ela se valoriza a partir do outro. Então, ela dá o seu valor e o seu merecimento e a sua pessoa na mão do outro dizer. Quem ela, se baixa o número de seguidores, ela já se sente desesperada. Oh, meu Deus, vou morrer. Sim, exato. Isso não é exagero. Infelizmente, não é exagero.
Então, é da gente, claro que nós estamos falando do amplo, do macro, mas da gente, o convite hoje para cada um de nós é observar no micro, na nossa vida, o que é que a gente está fazendo isso, por que é que a gente não está se sentindo merecedor e indo à luta e fazendo as conexões que a gente acha importante, porque a gente merece e pode oferecer o que a gente tem de melhor. Tá. Então, essa é a conexão, entende? Que é a medicina para qualquer um desses sentimentos. Sim. Essa pessoa não, ela não se sente merecedora, é porque ela também não está entregando merecimento. Quando alguém me faz esse questionamento, eu sempre faço a mesma pergunta: o que é que você está gerando de resultado para o planeta? Qual é o legado que você vai deixar? Então, faça, expanda, não ficar esperando o reconhecimento de alguém. Ah, Fabíola, eu adorei, porque essa live foi maravilhosa. Não, eu estou aqui disponível no nosso horário, no nosso dia, com Patrícia, para que a gente possa entregar o melhor dentro dos temas abordados. Não estou aqui em momento algum aguardando ou esperando, né, algum conteúdo, porque ou dependendo, né? Ou dependendo, porque a crítica faz parte. É nosso selo azul, Fabíola. Né? A crítica faz parte. Então é isso, gente. Solitude é cuidar de si. Exato, solicitude, é isso aí. Exato. E essa coisa de cuidar de si e que traz bem juntinho com a autorresponsabilidade, né? E adoecer não é o caminho, vitimizar não é o caminho é a gente simplesmente ser aquilo que a gente é. Entregar o melhor que a gente tem. E aí as coisas vão andando. Isso desbloqueia tudo, né? A solidão desaparece, o abandono desaparece, à medida de que a gente é aquilo que a gente tem de melhor, que a gente veio com o que a gente tem de melhor. Exato. Então, queridos, muito agradecida. Olha, nosso selo azul, nós temos 2 minutinhos, senão a gente não consegue gravar a live, não é? Então, muito agradecida a todos que estiveram por aqui, aos que vão assistir depois. Nos escrevam como foi a experiência, do que vocês lembraram, que memórias vieram, cheiros, sentimentos, tudo que veio de emoção, de sensação. E quem quiser, a Fabíola, a mim, entre em contato, porque a gente segue conversando sobre esse tema e segue crescendo juntos. Terça-feira, outros temas sempre são bem-vindos também. Podem entrar em contato. Queria que vocês falassem disso. Estou passando por isso, que a gente ama temas de vários lugares. Então, muito agradecida. E terça-feira que vem estamos aqui. Outro assunto, ou surpresa, logo mais a gente está divulgando. Então, muito agradecida. Fabíola. Então, agradecer. Delícia como a gente se diverte. Podíamos falar até amanhã, né, Fabíola? Mas nós vamos chegar no selo azul, com certeza, para que a gente tenha, assim, um infinito de tempo para que a gente possa trabalhar aqui com vocês. Então, exato, e não tenha restrição. Exato. Meu muito obrigada, gente, por toda essa delícia maravilhosa de contar com a presença de vocês às terças-feiras. Patrícia, é um presente inestimável aqui na minha vida, como todos vocês também, porque a gente aqui, a entrega é verdadeira, com muito carinho e com muita responsabilidade. Então, uma ótima semana a todos vocês, e terça-feira nós estamos aqui com os temas, ou nosso, ou de sugestões de vocês. Isso aí. Boa semana, pessoal. Muito agradecida, viu? Beijo, boa semana. Tchau, gente.